Querido, nós temos falado sobre o Espírito Santo e hoje nós vamos pensar um pouco sobre os dons do Espírito. E eu quero ver com você 1 Coríntios no capítulo 12, o que o apóstolo Paulo, obrigado Marquinhos, o que o apóstolo Paulo nos ensina sobre os dons. O esboço está aí, eu não vou seguir a ordem do esboço. Mas no capítulo 12, nós vamos ler versículo 1 até o versículo 11. Posso ler? A respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Sabeis que no passado, quando vocês estavam no mundo, e vocês se deixavam conduzir pelos ídolos que são mudos, e segundo eles vocês eram guiados. Por isso, eu vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer que Jesus é maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Ora, os dons, eles são diversos, mas o Espírito é único e o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus. É Ele quem opera tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada pelo Espírito Santo a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra de conhecimento. A outro, o mesmo Espírito dá a fé, e a outro, o Espírito dá dons de curar, a outro, operações de milagres, e a outro, a profecia, a outro, o discernimento de espírito. A um ele dá variedade de línguas, e a outro, a capacidade para a interpretação. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, e dá a cada um individualmente. Amém? Deu para entender, querido? É tão tremendo quando nós falamos sobre o Espírito Santo. E todas as vezes que nós começamos a falar do Espírito Santo, a presença dele se manifesta de uma forma muito real. Às vezes eu chego até a pensar que é palpável, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E a Bíblia aqui está nos ensinando sobre dons. Primeira coisa que eu quero pensar com você, o que é um dom? Um dom é algo natural, ele é uma habilidade humana, ele é um talento humano, ou o dom é algo sobrenatural, é algo divino? O que você acha que é o dom? Boa noite. Está tudo bem? Ele é algo divino. O dom não é algo natural, o dom não é humano, o dom é divino, mas ele é dado ao ser humano. Ele é algo divino e Deus dá ao ser humano, mas ele é sobrenatural. Agora, querido, por que Deus quer dar algo sobrenatural a mim e a você, que somos humanos, limitados, falhos, pequenos? Por que Deus quer dar isso a mim e a você? Porque quando Deus olha para um todo, quando Deus vê a igreja, quando Deus vê o povo dele reunido, Deus quer que essa igreja, que ela se movimente, que ela comece a atuar, não só no natural, mas o principal de Deus é levar a igreja, o corpo de Cristo na terra, a se mover no sobrenatural. E é isso que nós precisamos entender. E eu tenho pensado e tenho falado algumas vezes aqui, que eu penso que a igreja ela é um grande gigante adormecido, e eu penso que nesses 2000 anos de história da igreja cristã, nós começamos a perder algumas coisas pelo caminho, esse caminho do tempo, esse caminho de cuidar da igreja, esse caminho de interferência humana na igreja, nós começamos a perder muitas coisas preciosas. É como dizem, eu não sei se é verdade,
uma vez o padre Tomás de Aquino estava conversando com o Papa na época, nem sei qual era o Papa na época, e dizem que essa história é verdadeira, e o Papa estava mostrando para ele toda a grandeza do Vaticano, e estava dizendo a ele: ah, querido padre Tomás de Aquino, olha só como é a igreja hoje não é pequena, não é pobre, não é miserável, mas ela é rica, olha o nosso teto, é todo de ouro, olha esse jardim, essa coisa preciosa. Não estou falando mal da igreja católica não, hein, querido, não é nada disso, tá? Estou falando uma coisa que eu ouvi, e nem sei se é verdade, mas se for verdade é uma grande lição para nós hoje, não para a igreja católica, para nós. E o Papa diz para ele: está vendo? Nós não podemos dizer que a igreja é pobre. A igreja mudou, a igreja é rica. Diz a história que Tomás de Aquino olhou para ele: Santo Padre, realmente mudou e mudou muito. Hoje nós temos muitas coisas, mas uma coisa que nós não temos e não podemos dizer é como o apóstolo Pedro, quando aquele homem pediu um dinheiro, e ele diz: não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Não sei se essa história é verdadeira, mas eu penso que nós, como igreja, e quando eu falo igreja, estou falando a igreja universal, não do reino de Deus, mas a igreja do mundo todo, né? Nós estamos devendo muito, muito, muito. Mas eu creio que Deus quer restaurar tudo isto. E uma coisa que o apóstolo Paulo faz o alerta é que não sejamos ignorantes com relação aos dons. Ele fala isso. Então nós precisamos conhecer, nós precisamos saber o que é um dom e para que ele serve, para que o dom serve. Então, durante a palavra nós vamos pensar para que o dom serve. E será que nós devemos buscar o dom ou não devemos buscar o dom? E quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 12, não sei se você percebeu, quem está com o esboço na mão, em 1 Coríntios 12, ali são 9 dons. E quando você pula para Romanos, que eu li na hora da oferta, você vai ver que ali existem mais dons. Alguns são repetitivos, como profecia, tá? Tanto em Coríntios como em Romanos. Mas se nós dermos uma peneirada aí, nós vamos encontrar 14 tipos de dons diferentes. E eu quero pensar com você exatamente sobre isso. Querido, o dom é sobrenatural. O dom é para nos levar a viver uma vida cristã que vale a pena. Isso é um dom. As pessoas, quando nascem, elas nascem com os 5 sentidos. A grande maioria, graças a Deus, tem os 5 sentidos. O olfato, a visão, o tato, o paladar. Mas isso é algo natural, nós temos isso. Agora, o dom não é assim. O dom não é. E eu quero pensar com você, não dá para falar de todos os dons, por causa do horário, mas eu quero pensar com você, sabe, um dom tão precioso que está aí em 1 Coríntios, o dom da fé. O que é fé? Eu tenho algumas respostas para você, mas, sinceramente, eu não sei te explicar o que é fé. Eu posso dizer para você: olha, lá no livro de Hebreus fala tal coisa, tal coisa, tal coisa. Fé é você crer primeiro para ver depois. Fé é você acreditar que tem quando você não tem. Eu posso falar tantas coisas para você. Mas como explicar a essência da fé? Como tentar explicar o viver em fé? É meio complicado, querido. É meio complicado isto. E eu vou tentar relembrar algumas coisas que podem nos ajudar. Fé. Alguns anos atrás, o Geraldo e a Havana conhece eles e algumas pessoas também conhecem, um casal de pastores que foram substituir eu e a Jan lá na igreja em Carapicuíba, o Givaldo e a Sueli. Casal de pastores. E ela ficou grávida. E nós ficamos sabendo da história depois de tudo que aconteceu. E ela fica grávida. E quando faz os primeiros exames, descobre que o bebê não tinha o cérebro. Como chama mesmo essa?
Isso. É esse negócio. Não tinha. E o conselho dos médicos faz aborto. Aborta. Porque essa criança não vai viver. Ela vai nascer e vai viver um pouco e vai morrer. Não tem cérebro, não tem condições. Aborta. E os dois não contaram nada para ninguém. Eu vou usar uma palavra que eu não tenho outra melhor. Eles ficaram fechados, os dois, sozinhos, não trancados em casa. Mas aquilo era um segredo dos dois. E eles tomaram uma decisão. Nós não queremos falar a derrota. Nós queremos contar a vitória. Então, no tempo de gestação, eles fizeram uma proposta. Nós vamos orar e jejuar o tempo todo. Orar e jejuar. E ali, seguindo a gestação normal, e ela fazendo todos os exames, mês após mês, e sempre a mesma notícia: nada. E qual era o conselho? Aborto. Não vamos abortar. E o tempo passou 9 meses. Hora de nascer. Está ali para entrar na sala de cirurgia, para fazer o parto. Vamos fazer o exame antes? Vamos. Qual foi o resultado? O mesmo. Não mudou nada. E eu penso que eles ouviram do médico: eu aconselhei vocês desde o princípio. E agora vocês terão um bebê que não tem nenhuma condição de viver. E quando o bebê nasceu, para a surpresa de todo mundo, até dos médicos, nasceu normal, está aí até hoje. O que é isto, irmão? Como explicar uma situação dessa? Você viver por fé. É quando você enfrenta uma situação que tudo diz não. É quando você olha ao seu redor e você só encontra uma coisa: não. Mas lá no seu interior, você diz: eu creio no meu Deus. Eu creio, Senhor. E eu vou seguir firme. Eu vou seguir firme. Eu lembro também de um casal, o Nelsinho. Algumas pessoas conhecem o Nelsinho, lá da Rua Natal ainda. Foi o casamento mais rápido que eu fiz. Nunca fiz um casamento tão rápido como o casamento do Nelsinho e da Dani. Por que eu tive que fazer o casamento dele rápido? Porque ele pegou uma enfermidade tão séria, o médico disse: você vai ter que operar, não tem jeito, você tem que operar. E ele passou a usar uma bolsinha aqui. Até hoje eu não entendi muito bem. E, na verdade, irmão, esses negócios, eu não gosto de saber muito nada desses negócios. Porque esse negócio de medicina, de hospital, de cemitério, não faz parte do meu show, irmão. Nada mesmo. Você quer me ver triste, angustiado e uma gastura está dentro do hospital? Irmão, aquilo é só a graça. Mas a gente precisa ir. Então eu não sei o que o Nelsinho tinha. Eu sei que o médico falou: você tem que fazer a cirurgia. É só com cirurgia. Ele diz: doutor, eu não farei a cirurgia. O médico diz: você vai fazer a cirurgia. E ele passou a usar aquela bolsinha. E quando eu fiz o casamento dele, eu fiz o casamento olhando para a bolsinha. Porque a bolsinha não podia encher. E aquele negócio subia muito rápido. Então o amém não veio porque o casamento, a cerimônia estava terminando. Veio por causa da bolsinha. Amém, acabou, tal. E ele continuou. E chegou no dia da cirurgia, marcada a cirurgia, a mesma coisa. E ele sempre falando para o médico: eu não vou fazer a cirurgia. E o médico dizendo: você fará a cirurgia, não tem jeito. Dia marcado, hora marcada, ele foi para lá. Quando chegou ali, o médico falou: está vendo, eu te falei que você ia fazer a cirurgia. Ele diz: doutor, eu disse para o senhor que eu não farei a cirurgia. Faz um favor para mim, faz o exame antes. O médico diz: você é teimoso. Vamos lá. Fez o exame. Quando ele terminou de fazer o exame, o médico, assustado com o Nelsinho, com o resultado do exame, diz: Nelsinho, eu não tenho mais nada para fazer com você, vai embora, porque você não precisa fazer cirurgia. O que é viver por fé? O que é dom de fé? O que é isto?
que é isto? E quanto mais o tempo passa, mais os dias vão ficando difíceis e mais nós vamos precisar dos dons do Espírito. Mais nós vamos precisar desse caminhar no sobrenatural. E a Bíblia diz que é um dom que o Espírito quer dar a mim e a você. O dom de operação de milagres, está ali, a Bíblia fala isso, você leu aí. E o meu desejo, querido, é que o Espírito Santo fale com você muito mais do que eu falo. Eu sou muito limitado, mas o Espírito não. Que a palavra de Deus possa ser rema na sua vida nessa noite. A Bíblia fala que existe milagres, operação de milagres. O que é um milagre, irmão? O que é um milagre? Como explicar um milagre? Sabe como? Não explicando, porque não tem jeito. Porque milagre é milagre. Milagre não é para entender, milagre não tem explicação. Milagre é para viver. É assim. E eu vou contar algo da minha vida, não quero que você pense que eu sou melhor do que você, não é nada disso não. Mas para tentar pensar um pouquinho no milagre. Quem lembra do governo do Fernando Collor de Mello? Deixa eu ver. Quem lembra desse presidente do nosso Brasil, em 1990? Quem é que não lembra do governo Collor? Deixa eu ver. Não pode mentir, irmão. Mentir é pecado. Beto. Senhor, perdoa. Olha para cá, querido. Olha para cá. Não desvia a sua atenção, não. É muito precioso o que nós estamos vendo hoje. Mas em 1990, no governo Collor, quando ele assumiu o governo, sabe o que ele fez? Para você que é jovem, aprenda uma coisa. Nunca confie em nenhum partido político. E eu provo na Bíblia para você que você não pode confiar nele. Biblicamente você não pode confiar em nenhum partido. Sabe por quê? A Bíblia diz que casa dividida não. Como é que eles começam dizendo o nome deles? Como é que é? Como é que é? Já está dividido. Como é que você vai confiar nele? Se a Bíblia diz que casa dividida não prospera, ele já tem um partido. Ele já começa o partido, né? Volta para cá. Mas quando ele entra, ele confiscou o dinheiro de todo mundo. Tirou o dinheiro de todo mundo. Pessoa física, pessoa jurídica, ele passou a mão no dinheiro do povo. E cada um ficou com 50, nem lembro o que era. Cruzeiro, cruzado, sei lá o que era aquele negócio. Que no Brasil o pessoal mais novo não lembra disso. Já vivemos tanta coisa, irmão. Inflação de que você ia no mercado de manhã, quando você ia à tarde o preço era outro. Chegou uma hora que a gente nem usava mais o dinheiro, era um tal de ORTN. Tá vendo como você sabe? Era uma coisa terrível, mas deixa isso para lá. Confiscou o dinheiro de todo mundo. Nessa época, muita gente faliu, quebrou, muita gente se matou. Muito empresário foi para o suicídio. Foi uma época terrível no Brasil, terrível. E nós também passamos um tempo muito difícil. Está aqui o meu sogro, minha sogra. Nós passamos esse tempo juntos porque nós tínhamos uma fábrica. E o tempo foi passando e a nossa situação financeira apertou como da grande maioria. E nessa época, era culpa minha, irmão. Eu não acreditava muito no poder de Deus para curar, para transformar a nossa vida. Não acreditava muito. Já era cristão, mas não acreditava no poder sobrenatural de Deus, que age na nossa vida hoje. Então, nós tínhamos um plano de saúde, apesar de todo o sacrifício, a gente tinha um plano de saúde. Eu não estou dizendo que você não deve ter plano de saúde. Eu estou dizendo que você deve ter um plano de saúde, porque é a nossa parte. Amém? Nós tínhamos um plano de saúde, era da Mil. No plano de saúde, onde eu era titular, estava no meu plano o senhor Nicolau, a dona Rosa, a Vanessa e a Thaís. E como a situação estava apertada, a Janete ficou de fora desse plano. E aí... A minha mãe abençoou a vida dela, nem lembro o que foi, era antes, né? Aí a minha mãe fez um plano de saúde para ela, na Mil também, e a minha mãe pagava o plano dela, e eu... Era mais ou menos assim, irmão, era a cabeça... Mas resumindo a história, querido, no mês de novembro, eu nem lembro o ano mais, mas vamos falar que foi em 92, o senhor Nicolau teve um derrame, e levaram ele para o hospital, aquele corre-corre, me ligaram, eu estava jogando bola, nem lembro onde eu estava, e na hora, olha, vem para cá e traz os documentos, porque você precisa pegar o papel, lá Mil, o negócio de internação, tal. E eu peguei todas as guias de pagamento,
E quando eu fui olhar, e naquele mês eles mandavam, era mensal que vinha, porque aumentava toda hora. Então não podia fazer um projeto de pagar em 6 vezes. Não, era todo mês, e você não sabia quando você ia pagar. E nós estávamos em novembro. Quando eu fui ver, irmão, o mês de agosto não estava pago. Nem onde eu era titular e nem o da Janete. E onde eu era titular, o senhor Nicolau estava ali. Eu pensei, meu Deus, eu preciso da guia de internação. Primeira coisa que eles vão pedir é todo o comprovante de pagamento. E o mês de agosto não está pago. Eles não darão a guia de internação. E quando eu fui no hospital de madrugada, fui no primeiro hospital, ele não estava mais lá, estava no outro hospital. Quando eu cheguei no hospital, cadê o cartãozinho, cadê as coisas, tal, a guia de internação? Não tem, amanhã que eu vou fazer isso. Então deixa um cheque calção. Irmão, não era um cheque calção. Era calção, era calça, era camisa, era tudo. Você sabe quanto custa um hospital. Quando a menina falou o valor do cheque, eu quase caí para trás. Eu fiz o cheque com a certeza, não tenho esse dinheiro. Se for cobrar, vai bater e vai voltar. Não tem nem onde arrumar esse valor. E a moça ainda falou para mim, ó, isso aqui não dá não, hein? No outro dia, corri com as guias pagas e aquela não paga na minha mão. Corri lá na Mil, falei para eles, eu preciso de uma guia de internação para o senhor Nicolau e tal. Ele falou, olha, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quando ele olhou, ele falou, olha, a primeira coisa, guia de internação não é aqui, é no outro prédio, e o mês de agosto não está pago, você precisa pagar para pegar a guia de internação. E tem mais. Se você pagar hoje, você não consegue a guia de internação, porque tem um tempo de carência por falta de pagamento. Meu Deus. Aí corri lá onde era para pagar, cheguei na moça e perguntei onde é que eu vejo isso aqui. Tinha assim um monte de mesas com atendentes. Ele falou, aquela lá está desocupada, vai lá. Quando eu cheguei lá, mostrei para a moça, ela falou, não é comigo. Ela falou, se não está pago, você tem que ir no caixa. Vai lá no caixa. E eu fui lá no caixa, quando eu cheguei no caixa, eu dei o boleto no meu nome, no nome da Janete, que não estava pago. Eu disse a ele, olha, eu preciso pagar isso aqui, porque eu preciso pegar uma guia de internação. Ele diz, olha, você vai pagar, mas a guia de internação não vai sair. Tem a carência de 30 dias, nem lembro quanto era pelo pagamento. Falei, moço, tudo bem, eu vou pagar, eu quero pagar. Ele pegou, falou, fez uma conta ali, eu fiquei olhando o valor da conta. Falei, meu Deus, eu não tenho esse dinheiro. Vou ter que dar um cheque, correr, ligar para o banco, fazer alguma coisa, eu não tenho esse dinheiro. E aí ele falou para mim, espera um pouquinho, eu vou lá no fundo. E ele pegou as guias e foi lá para o fundo. Sabe qual foi o primeiro pensamento que veio na minha cabeça? A conta vai aumentar. Porque quando você não tem dinheiro e está devendo, a conta sempre aumenta. Essa é matemática. E aí ele foi lá dentro e aí ele voltou. Ele voltou com os 2 boletos na mão. E ele disse assim, olha, tudo bem, você pode pagar o da Janete, mas do Willy você não pode pagar. Falei, pronto, ele já não quer me dar guia, então ele não vai deixar nem eu pagar. Falei, por que eu não posso pagar do Willy? Não, porque você paga da Janete e do Willy você não pode pagar. Eu falei, moço, eu preciso pagar. Ele falou, não, mas você não pode pagar. Eu falei, como não pode pagar? Ele falou, porque está pago. Eu falei para ele, como está pago? Ele falou, está pago. Aqui no computador o sistema está dizendo que está pago. Eu falei, moço, o Willy sou eu. Quem paga as minhas contas sou eu. E não está pago, está aqui, ó, o boleto não está pago. Ele diz, não quero saber se você é o Willy, quem paga as suas contas. Você não pode pagar, já está pago. Eu falei, moço, mas não está pago, está aqui, não está pago. Ele falou, está pago. Está pago. Eu falei, meu Deus, como é que está pago? Aí paguei só o dela, graças a Deus, dela dava para pagar, porque ela era sozinha, paguei. E eu com aquele boleto na mão não acreditava naquilo. Eu falei, como é que está pago esse negócio? Eu não paguei. Aí eu falei, onde é a guia de internação? Ele falou, é ali, 9 de julho, tal. Eu peguei, tive que sair do prédio. Eu orei e falei, Jesus, eu não sei o que o Senhor fez. Eu não sei o que o Senhor fez nesse computador do homem aí. Eu sei que o Senhor não dá prejuízo para ninguém. Então o Senhor mandou um anjo pagar, alguém pagou a conta. Mas agora eu vou lá no outro computador. Naquela época eu não sabia, entendia nada, como hoje, entendo nada de computador. E eu pensava que computador, cada um fazia uma coisa, né? Eu não sabia esse negócio de rede, que era tudo inteligente, não sabia nada disso, né? Eu pensei, não sei o que o Senhor fez na máquina do homem ali, mas agora faz lá na outra. Porque lá é importante, é lá que dá guia. Eu preciso da guia. Faz lá, em nome de Jesus, faz lá o milagre na máquina do homem. E saí correndo, fui lá e cheguei lá. Mas eu preciso de uma guia de internação para o meu sogro. Qual o nome dele? Eu dei o nome, tal.
E ele está no hospital tal, né? E aí o homem pegou, dá o seu cartão, eu dei o cartão e tal, ele olhou, conferiu tudo, tá bom. Eu falei, tá tudo certo, moço. Ele disse, tá tudo certo. O senhor não precisa de nada? Ele falou, não. Eu falei, o senhor não quer as guias de pagamento? Ele falou, não. Bateu tudo lá. Aquelas impressoras de antigamente, quem está mais tempo na terra lembra. Irmão, aquilo era um trator, né? E aquele negócio começou, e o papel saiu. Eu falei, moço, a guia de internação? Ele falou, calma, já vai sair. Jesus, abençoa isso, não deixa ele ver nada nesse negócio aí, Jesus. Que sai logo essa guia, eu saio correndo aqui, Jesus. E estava lá o papel saindo, as impressoras não eram como hoje, né? Tem impressora que hoje que você põe na, já dá um negócio pronto. Aquele tempo, irmão, era escrever na mão. E nunca termina. Eu falei, moço, está tudo certo, calma, já vai sair a guia. Quando saiu a guia, eu falei, glória a Deus, saí de lá correndo. Eu falei, Jesus, não sei o que o senhor fez, eu estou com a guia e eu vou correr para lá. Porque o senhor fez um milagre aqui. E aí corri, cheguei no hospital, quando eu fui lá no quarto, e eu todo feliz, querendo contar para eles que Jesus tinha feito um milagre, pagou a conta e tudo, eu ia pegar o cheque calção, calça e camiseta de volta, porque eu não ia pagar nada, já estava pago. E quando eu entrei lá, eles estavam mais alegres do que eu, estavam o Marcos, todo mundo lá, Janete e tal, e eles estavam alegres, eles querendo contar, e eu também querendo contar. Eles querendo contar o milagre, porque o milagre era o meu sogro, não ficou com nenhuma sequela do treino, do AVC, não ficou com nenhuma sequela daquele negócio, e eu querendo contar o milagre, estava pago, irmão, então fica... O que eu quero dizer para você, querido irmão? Milagre. O que é um milagre? Eu penso que um milagre é uma intervenção divina em uma situação, que Deus reverte aquela situação, que Deus muda toda a situação. Até hoje, irmão, eu fico pensando naquela situação. Por 3 meses eu guardei o boleto, que não estava pago, e todos os meses eu não ia no banco pagar, eu ia lá na Mil, falava, esses camaradas vão me cobrar, eles estão armando contra mim, eles vão cobrar. E no 3º mês eu fui, antes de ir no caixa, eu pedi para ser atendido, sentei com a moça, e ela falou, pois não, tudo bem, boa tarde. O que você quer saber? Eu não queria falar para ela que eu queria saber se estava pago o negócio ou se não estava. Eu falei, moça, eu quero saber quanto tempo eu sou associado da Mil. Ela falou, então me dá a carteirinha. Pegou a carteirinha, botou lá e tal. O que mais você quer saber? E o medo de falar para ela. Associado desde tal. Aí eu falei para ela, tá bom, eu quero ver se está tudo pago. Eu falei, como assim? Eu quero ver se está tudo pago, desde o começo. Aí ela virou a tela do computador para mim, e eu fui direto no mês de agosto de 92. Pá! Estava um PG bem grande. Aleluia. Falei, Jesus. Ela falou, o que mais? Eu falei, nada, moça, muito obrigado. Deus te abençoe, uma ótima tarde para você. Saí pulando, catei aquele boleto lá dentro da Mil, rasguei ele, joguei no lixo. Falei, esse eu não pago, Deus pagou a conta. E não me preocupo mais com isso. Querido, como nós precisamos de dons e milagre. Como nós precisamos. Vou falar só de mais um por causa do tempo, querido. A Bíblia diz que existe dons para curar. Dons para curar. Eu não sei se você acompanha algo sobre medicina hoje. Graças a Deus nós temos várias pessoas dessa área. Mas pelo menos o que eu ando ouvindo, noticiário, ouvindo tantas pessoas falarem, querido, nunca eu ouvi tanto de doença como estamos ouvindo agora. Antes uma doença grave era tão longe da gente. Era ou não era? Hoje parece que a coisa chega perto. E onde você vai tem alguém assim. E hoje não é mais só a pessoa idosa, não, é todo mundo. Você vê jovens, crianças, passando por uma situação tão terrível, tão terrível. E o que os médicos dizem assim, vai piorar. Vai piorar. O nosso estilo de vida, ele não é saudável. A nossa alimentação, por mais que você cuide, ela não é saudável. Nós estamos vivendo um tempo onde a química está presente em todas as coisas.
Às vezes você come algo e você diz, nossa, que delícia. E você nem sabe quanta química tem ali. Então, mais do que nunca, querido irmão, nós precisamos, dentro da igreja de Jesus, dos dons do Senhor. E eu tenho visto, eu não vou dizer para você que isso é uma regra, não vou dizer que eu tenho um apoio bíblico para falar o que eu vou falar, não vou dizer isto. Mas nessa minha caminhada, sabe, dentro do cristianismo, nessa minha caminhada na igreja, a gente acompanha tanta coisa, a gente passa por tanta situação. E eu tenho visto que pessoas, que irmãos e irmãs, quando eles passam por uma luta muito grande na área de enfermidade, muito grande, mas quando Jesus vem, abençoa e muda a história e cura aquela pessoa, é tão normal Deus usar aquela pessoa com um dom de cura, porque ela experimentou no corpo. Ela, além da autoridade da palavra, além da autoridade do nome de Jesus, ela tem autoridade de quem viveu aquilo. Quantas mulheres dentro da igreja nós temos hoje? Mulheres que não poderiam ser mãe, e hoje são mães. Homens, nós temos aqui pessoas que não eram para estar mais aqui, mas estão aqui. E como nós precisamos desse dom. Estava conversando com uma jovem depois do culto da manhã. Como Deus precisa usar a minha mão e a sua mão. Porque há uma promessa na Bíblia. Se nós impusermos as mãos sobre o enfermo, qual é o risco que esse enfermo corre? Isso não é humano, isso é divino, isso é sobrenatural. Mas existe essa grande possibilidade. Como nós precisamos disto? Como nós precisamos? Estou trabalhando em cima desse projeto para o ano que vem, não sei o mês ainda, de fazer o nosso primeiro congresso de saúde. Já tem cardiologista confirmado, já tem de mulher, como é que é? Pessoa que ginecologista. Já temos pessoas do laboratório, o Fabiano vai nos ajudar, já tem o enfermeiro, né? Já temos pessoal da dentista. Eu quero fazer um congresso de saúde, para ouvirmos de quem entende, porque existem coisas que nós podemos corrigir. Eu quero fazer talvez sexta e sábado oficinas com esse pessoal, e no domingo, no culto da manhã, no culto da noite, fazer um grande culto de cura, irmão. Pegar exame e colocar aqui em cima. Sabe, pegar pessoas que estão enfermas e nós temos a ousadia de orar, impor as mãos e falar, Senhor, é dom, o Senhor falou que é dom, manifesta o poder do Senhor. Né? Não importa o resultado que está aqui, não importa o que o exame diz. Glória a Deus pelo pessoal da área de saúde, amamos vocês, precisamos de vocês. Mas a última palavra tem que vir de Deus. Porque nós estamos precisando disto, irmão. Nós como igreja precisamos disto. Existem tantos dons. A gente fala que vai falar de um só, né? Mas pastor com o microfone na mão e 2 ou 3 pessoas na frente, não tem jeito de ficar quieto, não é, pastor? A Bíblia fala que tem dons de línguas, interpretação de línguas, dom de conhecimento, de sabedoria. E algo que tem acontecido na minha vida, já aconteceu acho que umas 4 vezes, uma na Rua Natal, muito forte, e aqui 3 vezes. E teve um culto, eu não lembro se foi há 2 domingos atrás, eu acho que foi há 2 domingos, quando eu falei do ser cheio do Espírito, e houve um momento, a igreja estava lotada, estava cheia como hoje, assim, e as pessoas ficaram em pé, e começou um mover do Espírito, e as pessoas começaram a falar, e receber, e tal, e naquela direção ali, ó, eu não sei quem era o irmão, eu não sei, mas naquele lado ali, começou alguém a orar em línguas, e orou alto, e ele começou a orar, e a igreja também estava a mover, e naquela hora, o Espírito falou, presta atenção no que ele está falando, e eu comecei a prestar atenção, e tentando ver quem era que estava orando em línguas, eu não consegui ver quem era, não sei quem era,
E na hora Deus falou, presta atenção, eu estou falando com alguém aqui na igreja. E eu comecei a prestar atenção, não vi a pessoa, eu não vi, mas assim, naquele lado, o lado onde vocês estão sentados, parecia como uma legenda de televisão, de cinema. E à medida que ele ia orando, começou a escrever o que ele estava falando em línguas. E eu lembro que eu falei aquilo, mas de repente começou um burburinho na igreja, e todo mundo orando, e todo mundo ali, e eu, perdão irmão, eu fiquei tão bravo com a igreja. Eu falei, Deus, não é hora da igreja fazer barulho, não é hora da igreja orar em línguas, é hora daquele irmão orar, o Senhor está falando, a igreja não pode fazer barulho, a igreja não pode, e tal. E eu comecei a ficar assim, porque eu não ouvia mais, e à medida que eu não estava ouvindo, a legenda sumiu, e eu lembro que eu falei, o que eu consegui ler, o que eu não consegui, sumiu. E eu bravo, de repente o Espírito falou, você está bravo por quê? Você está bravo por quê? É o meu agir, é o meu mover. Deixa o povo. O que precisava falar já foi falado. O recado que eu tinha para uma pessoa que eu já dei. Você está bravo por quê? Eu falei, Jesus, me perdoa. E quando terminou o culto, veio uma pessoa e falou comigo, olha, aquela palavra era para mim. Deus falou comigo. Deus falou muito comigo. Falei, Jesus, como nós somos pequenos, como eu sou pequeno, como eu não entendo nada, como eu não sei de nada, como a gente precisa estar nas mãos do Espírito Santo, como nós precisamos deixar o Espírito fluir e deixar a coisa acontecer, porque a igreja não é natural, a igreja não é humana, a igreja é sobrenatural, a igreja é divina, a igreja é espiritual. E a hora que nós aprendermos, e a hora que nós pudermos não ficar presos a relógio, não ficar presos a tanta coisa, querido irmão. Mas eu creio que vai chegar o nosso tempo. Eu creio. Porque Deus tem prometido, Deus tem falado. Eu quero caminhar para o final, querido. Devemos buscar os dons? Será que é certo buscar dom? Será que é certo desejar o dom? Por favor, alguém abra para mim 1 Coríntios capítulo 14. Primeira Coríntios 14. Só o comecinho do versículo 1. Se alguém puder ler, 1 Coríntios 14. Como é que é? Não só o comecinho. Seguir e o quê? O quê? Fala mais alto. Qual é o conselho da Bíblia? Devemos desejar e procurar. A Bíblia diz sim. Sim. É errado procurar o dom? É errado procurar o dom? Você não está com convicção. É errado procurar o dom? Oh, irmão, por que tem que ser uma segunda vez? Não é errado. Nossa, não dá para enxergar. Não é errado. A Bíblia diz que nós devemos procurar o dom. Agora, eu preciso entender como procurar. Como? Eu quero pensar com você em 3 caminhos para procurar os dons. 3 caminhos. Um caminho nós vamos encontrar em 1 Coríntios 13, no versículo 1. Por favor, outra pessoa abra para mim. 1 Coríntios 13, versículo 1. Eu quero mostrar um caminho. Não é. Eu sei que esse é o começo de 1 Coríntios 13. É o versículo 1, mas a minha Bíblia diz assim, olha, e eu passo a mostrar-vos ainda. Não está aí? Na minha Bíblia começa assim. Então isso deve ser o final do 12. Na minha está no começo do 13. Então deve ser o final do 12. O 12, versículo 31, ele diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E aí ele diz o quê?
A mostrar é que na minha Bíblia está no versículo 13, no começo. Primeiro caminho que eu quero mostrar para você, como procurar os dons. Primeiro caminho, a Bíblia chama de um caminho excelente. É um caminho excelente. Que caminho é esse, o caminho excelente? Do que fala, de que dom fala 1 Coríntios 13? O dom do quê? Dom do quê, irmão? Do amor. Então, qual é o caminho que eu devo entrar para procurar os dons? Para buscar os dons? O amor. Que amor, irmão? Que amor? O amor a Deus. O amor às pessoas. Esse é um caminho excelente. Querido, se você... E eu espero que ninguém pense como eu vou falar agora, mas se alguém procura ter o dom, um dom ou mais de um, para quê? Porque eu sou espiritual, aleluia. Eu sou o grande homem de Deus, aleluia. Eu sou a grande mulher de Deus, aleluia. Para com isso, irmão. Para com isto. Porque os dons são dados com um propósito. Um propósito que é para suprir as necessidades da igreja. Um propósito que é dar condições da igreja ter aquele impulso e caminhar e romper todas as armadilhas do diabo, toda a atadura, e romper tudo que está aí, e suprir todo o povo de Deus. Nós somos um corpo. Então o caminho para buscar o dom tem que ser, primeiro caminho excelente, o do amor. Se você quer ter dons, entra por esse caminho, o caminho do amor, mas amor verdadeiro, amor sem interesse. Sem interesse. Amor por amor. Entra por esse caminho. É o caminho excelente. E aí Deus vai poder sondar o meu coração, o seu coração, e vai poder derramar, porque Ele dá segundo lhe apraz. Ele tem os seus propósitos, Ele tem os seus objetivos. E guarda uma coisa, querido, a Bíblia diz muito claro, que Deus não dá e não divide com ninguém o quê? Se Deus der dons a você, é Ele que tem que ser glorificado. Não é o ser humano, nós somos criaturas. Nós somos vasos de barro. Ele é o Criador. Segundo caminho que eu quero pensar com você. De novo no capítulo 14, no versículo 1. Nós devemos procurar os dons por um caminho que eu vou dizer a você que é um caminho principal. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, ele diz que existe um caminho principal e nós devemos entrar por esse caminho, e ali ele já está falando de algo que é profetizar. O caminho principal dos dons é o caminho da profecia, do profetizar. O que é profecia? O que é profetizar? Querido irmão, profecia, isto às vezes entristece o meu coração de ver a imaturidade da igreja. Desculpe, querido irmão, a criancice da igreja, que toda hora quer uma palavra, que toda hora quer, eis que te digo, aleluia, irmão. Querido irmão, cristianismo não é bola de cristal. Cristianismo não é passe de mágica. Mas a palavra profética, ela existe, ela é real, ela é para os nossos dias. É a palavra de Deus. Deus fala em profecia, sim. Deus levanta homens, Deus levanta mulheres, Deus levanta pessoas para falar em profecia. Mas o caminho principal para dons, querido irmão, é você saber que a principal profecia da Bíblia é você amar, entrar no caminho excelente e amar principalmente as vidas que estão perdidas afora, as vidas que estão indo para o inferno, as vidas que estão sendo enganadas e iludidas com as coisas desse mundo, que não leva a nada a não ser a perdição, a não ser o inferno, a não ser a separação de Deus. E o nosso principal caminho de profetizar é chegar para aquelas pessoas e dizer, eu tenho uma boa notícia para você, e a boa notícia é, Jesus morreu porque Ele te ama, e Jesus morreu porque Ele quer você eternamente com Ele. Ele não quer ver você perdido, Ele não quer ver você sofrendo no inferno, mas Ele quer você na alegria do céu, na eternidade com Ele.
Esse é o principal caminho, querido irmão, da profecia. E aí Deus vai ampliar, Deus coloca no mover profético, Deus coloca na unção profética, Deus começa a fazer coisas tremendas, tremendas, porque o Espírito Santo precisa ter liberdade. E o terceiro caminho também está no 14:1, irmão, que é o caminho do zelo, é o caminho do cuidado. Para que eu quero dom? Por que eu quero dom? Como Deus vai poder me usar? Eu preciso ser zeloso, eu preciso ser cuidadoso, eu preciso ser dedicado com as coisas do Senhor. Eu preciso, porque a Bíblia diz que quem faz a obra do Senhor relaxadamente, o que acontece com essa pessoa? O que acontece com quem faz a obra do Senhor relaxadamente? Amaldiçoado. Então tudo que eu for fazer, e principalmente buscar os dons, eu preciso ser dedicado. Eu preciso ser cuidadoso. Eu preciso disso, irmão. E eu creio, querido irmão, que Deus tem um mover na nossa vida. Que Deus, mais do que eu desejo buscar, o desejo de Deus é dar. Por isso eu queria pedir muito, muito, de uma forma muito especial, a sua atenção agora. Que o seu coração, que todo o seu ser possa estar voltado para Deus. Continue me amando, querido. Continue me amando. Mas o que nós estamos buscando agora é algo muito especial. E por favor, não atrapalhe o seu irmão agora. Não atrapalhe a sua irmã agora. Porque o Espírito Santo, Ele é zeloso, Ele é sensível. E às vezes a pessoa vai estar prontinha para receber. Mas aí vem alguém, aquele irmão abençoado, e cutuca o irmão e tira ele da atmosfera espiritual. Não faça isso agora. Eu vou fazer uma oração. E nós vamos louvar a Deus com uma canção. E depois nós vamos pedir para Deus o mover dele no nosso meio. Amém? Baixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Espírito Santo. Espírito Santo. O Senhor que está nesse lugar. O Senhor que se move no nosso meio. O Senhor que tem dons para dar. O Senhor que tem dons para repartir. Age nesse instante na nossa vida.